Shalom Aleichem, a paz seja convosco, você é bem-vindo em nossa EBD Online. Este é um projeto de iniciativa da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Coxilha e este projeto é para atingirmos o maior número de membros da nossa igreja em Arvinha, Vila Lângaro, São Miguel do Parador e Coxilha, e assim também oportunizar para tantos quantos possam ter acesso a essa escola bíblica e assim ser edificado e poder estudar a palavra de Deus no conforto de sua casa, independente de onde você mora ou vive, você pode estudar conosco a palavra de Deus. Então esta é a lição de número 7, dando sequência a esse trimestre. E o tema de hoje é o ministério de profeta. Então vamos adiante aqui em nossa revista, em nosso material, e o texto áureo é de 1 aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 28, que diz: A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. A verdade prática, o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Vamos para a introdução, então. Temos aqui a leitura bíblica, né? Estava esquecendo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, então diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Agora Efésios capítulo 4 e versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Vamos então para a introdução do nosso comentário. A lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Muito bem, queridos, já que nessa introdução a gente percebe que o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias. A Bíblia diz em Provérbios que sem profecia o povo se corrompe. Então é preciso o ministério profético, porque ele exorta, ele anima, ele consola, ele edifica, ele encoraja. São todas os adjetivos, os predicados que estão no entorno deste importante ministério. O ministério de profeta, principalmente no Novo Testamento,
ele está mais atrelado ao ato da pregação, ao ato exortativo, encorajador e do ministério também da palavra. Vamos antes investigar como era o profeta no Antigo Testamento. Conceito. O profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Vamos ver aqui o texto de Jeremias 1 e 5, e daí nós já vamos ter um indicativo de como acontecia esse importante ministério. Vamos para o texto de Jeremias 1 e 5. Eu vou minimizar aqui a minha imagem e assim vamos aumentar a leitura do texto bíblico. Jeremias 1 e 5, nós temos aqui escrito assim, deixa-me ver aqui, vamos melhorar esta questão, vamos fazer assim, isto assim. Jeremias 1 e 5, então aqui nós temos escrito o seguinte, tá? Assim fica melhor. Aqui temos, vamos ajeitar assim, fica bom. Beterem, Etzarcha, Vabetem, Ieda Eticha, Uviterem, Tse, Merechem, Rikdashtiha, Navi, Lagoim, Netatiha. Então veja bem, aqui nós temos antes que te formasse, tá? Terem, te formasse, Etzarcha, que te formasse do ventre, Vabetem, do ventre materno, eu te conheci, Ieda Eticha, quer dizer, eu te conheci aqui do verbo conhecer. Uviterem, tá? Antes que saísse da madre, né? Merechem, Rikdashtiha, aqui nós temos a palavra te consagrei, ou te santifiquei. Navi, aqui temos a palavra profeta. Navi quer dizer profeta. Essa palavra aqui, então, designa profeta. Lagoim, para as nações, Netatiha, eu te dei. Então, aqui temos a palavra Navi do hebraico, que quer dizer porta-voz, orador, profeta, e está atrelado ao verbo profetizar. Então, é importante nós examinarmos a leitura, então, desse texto bíblico. Muito bem, vamos agora voltar aqui à leitura da nossa revista, do nossa apostila, né? Ao longo de, vamos aqui em cima, ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome,
Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias e Eliseu, a profetisa Hulda e muitos outros como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. Então, aqui foram homens, homens e mulheres, pessoas, mulheres, digo, em relação à profetisa Hulda, e muitos foram os profetas, Elias, Eliseu e os literários. Literários quer dizer aqueles que escreveram as suas profecias. Sabemos que no caso de Elias e Eliseu, outros relataram o seu ministério, mas eles mesmos não escreveram nada, né? Ao passo que Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, por que também não dizer, foram profetas, e a maioria, né, profetas literários, ou seja, escreveram os seus ditos. O ofício, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto. Anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Vamos ver esse texto de Jeremias 1 e 4 e vamos investigá-lo para ver como fica essa expressão aqui direta do hebraico bíblico. Jeremias 1 e 4, vamos ver como está escrito. Aqui nós temos, deixa eu colocar uma seta, uma lanterninha para facilitar. Vairi devar Adonai Elai lemor. Ou seja, assim, ou veio devar a palavra de Adonai, do Senhor, para mim, dizendo. É isso que está o texto hebraico, tá? Então, essa era uma expressão muito utilizada, veio para mim a palavra do Senhor. Aqui temos o tetragrama, o nome sagrado de Deus. Então, é importante salientar essa expressão, o profeta recebendo da parte do Senhor a palavra. Então, ele era um porta-voz de Deus, né? Os símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Natã, conforme aqui os vários textos, contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então percebemos que o profeta, no caso como Natã, como Gade, eles serviam também como conselheiros no caso do rei Davi. Mas logo quando houve a divisão do reino entre Reino do Norte e Reino do Sul, Judá e Norte Israel, os profetas eles começaram a denunciar o pecado, principalmente de Israel. A nação do norte, liderada por Jeroboão, filho de Nebate, ela se tornou uma nação muito promíscua. Caíram no pecado de idolatria e não poucos profetas foram levantados por Deus para denunciar o pecado da nação israelita. Houve o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, trouxe para Judá também aqueles dias do cativeiro, antes do cativeiro babilônico, e Judá também recebe severas advertências por intermédio principalmente do profeta Irmiau, ou seja, Jeremias. Então os profetas não eram benquistos, porque eles
não eram muito populares, denunciavam o pecado e a injustiça social, né? O profetismo, vamos ver o que é isso? De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria e denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então perceba que o objetivo do profetismo, ou seja, do ministério dos Naviim, dos profetas, era restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, um só Deus, Elohim, Adonai, era o Deus único e é o Deus único, mas era pregado naquele período para combater a idolatria, pois havia a pregação, digamos assim, da doutrina de Baal, de Asherá, de Azera, vários outros deuses do paganismo que se infiltraram na nação israelita. Então, os profetas também denunciavam as injustiças sociais, o julgamento ilícito, a promiscuidade da nação, e eles proclamavam o dia do juízo de Deus contra todo o pecado. Vamos agora para o profeta no Novo Testamento. Olha só, a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Então temos aqui o apóstolo, tá? Efésios 4:11, o apóstolo, o profeta, aqui então, é o tema de hoje, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Eu quero ler esse texto com vocês de 1 Coríntios 12:28 e vamos aqui então para esse importante texto. 1 Coríntios 12:28. Estou aqui colocando, vamos ver, 12:28. Vamos aqui colocar na tela para você. Muito bem. Agora aqui vai ficar na tela, vai aparecer. Vamos investigar esse texto. 1 Coríntios 12, eu vou diminuir aqui a minha imagem para podermos ter acesso à palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 28, vamos colocar aqui uma lanterna. Vamos investigar o texto grego e também
o texto, até em hebraico, eu gosto de ver também o hebraico no Novo Testamento, tá? Então, vamos ver como é que fica. Aqui nós temos kai, rus, mem, hétero, hoteos, ente, eclesia, próton, apóstolos. Ou seja, aqui nós temos a palavra próton, que é, primeiramente, apóstolos. Essa palavra, perceba que tanto no grego quanto no português, ela é a mesma, tá? Porque, veja aqui, ó, apóstolos, ela não foi traduzida, ela foi apenas transliterada. Apóstolos, no grego, soa foneticamente apóstolos no português, porque ela não foi traduzida, ela foi apenas transliterada, porque se fosse traduzida, seria Deus pôs na igreja primeiramente os enviados. A palavra apóstolo no grego quer dizer enviados. Aqui no hebraico, Umerem, Rekim, Elohim, Betor, Haedah, Barishoná, quer dizer, em primeiro, Shelichim no hebraico, é a palavra apóstolos no grego. Bashenit, né? Depois, Neviim em hebraico, profetas em grego. Perceba que no grego aí praticamente também não houve profetas, no português é praticamente trazido direto do grego. E profetas ali no grego é aquele que, movido pelo Espírito, ele é um porta-voz de Deus, né? Triton, em terceiro, os... aqui já foi para o versículo 29. Então, vamos ver como está aqui no grego. Em terceiro, Triton, didáscalos. O didáscalos, que é o mestre, que está ligado ao verbo didascalos, ou seja, o professor. Tá? Didascalos, um professor, o mestre, que é o ministério de ensino, epeita, dunamis, que é o ministério de operador de poder, de milagre, exerce poder. Então, são nuances aqui do texto. Já o hebraico é Neviim, profetas, Bashelirshit, que é em terceiro, Morim, quer dizer professores no hebraico, Veahare, Rem, e aqui nós temos, como ali está no hebraico, deixa eu ver aqui, Alimorim, professores, Ve'acharechem ele asher natan, lahem la ashot niflaot, ou seja, operadores de milagres, de curas, né, dons de curar. Então, são essas as expressões que tanto o grego quanto o hebraico ele traz, tá? É interessante nós salientarmos para a edificação do nosso estudo. Voltamos aqui à nossa apostila. Eu gosto de trazer essa questão dos originais, porque acaba fortalecendo aqui o nosso estudo, trazendo particularidades aqui desta importante lição. Muito bem, nós estávamos aqui, né, no primeiro século. O ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente. Vamos ver aqui. Ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento,
O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas a, presta atenção aqui, admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Então perceba, é impossível que o profeta seja popular. O ministério profético, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele acaba gerando um dissabor, porque quando se denuncia o pecado, quando traz a apostasia ou combate a apostasia e a frieza, você acaba incomodando o carnal, o frio, o descompromissado com Deus e a sua palavra. Então, jamais o ministério profético será aplaudido, porque geralmente ele prega contra a natureza carnal. A mensagem do profeta, como era no caso de Jeremias, 40 anos de ministério e não era querido entre o seu povo, porque agradar a Deus geralmente é desagradar o mundanismo e a carnalidade. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios de Efésios 4, 11 e 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a Igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo, a Igreja, o corpo de Cristo deve desenvolver-se para a edificação em amor, para que tal seja uma realidade. Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. É, na verdade, o Espírito Santo o gerador desta ousadia. Se o profeta prega com intrepidez, com autoridade, suficiente para denunciar o pecado, a apostasia e a frieza, ele só faz isso porque o Espírito de Deus dá a ele esta autoridade, esta unção, esta ousadia. O Espírito Santo, ele é o promotor do profeta, ou melhor, o promotor do avivamento que é instrumentalizado pelo profeta. O profeta, ele é este instrumento de Deus que traz essa denúncia, que ataca o vil pecador. Então, é importante a gente salientar esse ponto. Terceiro, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Veja bem, queridos, todo homem de Deus ou mulher de Deus é uma pessoa simples, é uma pessoa amorosa.
Onde houver arrogância, soberba, fuja, porque trata-se de um falso profeta. Os homens e mulheres de Deus são pessoas simples, não medíocres. Não confunda simplicidade e humildade com mediocridade. É outra coisa. Mas simplicidade é levar uma vida contente com o que tem, sem o auxílio do glamour, da fama, do poder, da ostentação. Isso é ser simples. Conviver em qualquer ambiente. Eles estavam no deserto, na caverna, no campo, aonde estivessem, eles estavam ali para serem instrumentos de Deus. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, de Oséias e do próprio Senhor Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios, profetiza objetivamente a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Então veja bem, queridos, quantos homens ditos de Deus na atualidade se intitulam profetas deste tempo, mas a única coisa que sabem é usurpar a mente dos incautos, fazer campanhas de arrecadação de dinheiros, de grandes somas, autopromover-se. Fique muito esperto em relação a isso. Somente profetizam o que agrada o povo. Geralmente os falsos profetas, eles estão num viés do neopentecostalismo, prometendo um triunfalismo, uma prosperidade material, mais uma prosperidade, então, material, financeira, desprovida de vida moral, de conduta ética e cristã. Ou seja, você precisa prosperar e ficar rico, mas se você é de fato uma pessoa de um bom testemunho cristão, amorosa, humilde, vida santa, para eles isso não importa. Então, é fácil de discernir os falsos profetas dessa geração. Eu digo fácil, desprovido aqui de nenhuma vaidade ao dizer isso, mas como eu estou no ramo do ensino da Bíblia, da pregação, aí batendo 20 anos, então a gente já discerne. Mas, infelizmente, neófitos, incautos, ainda um pouco imaturos, caem na rede desses falsos pregadores, desses falsos profetas. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Ananias profetizava o que o povo queria ouvir, mas ele era falso. Então, não obstante, hoje em dia, há muitos profetas profetizando o que você quer ouvir, mas não o que você precisa ouvir. Agora, veja bem, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta.
Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Eu ouso dizer que você não deve me intitular homem de Deus ou nenhuma outra pessoa sem que você conviva ou conheça essa pessoa. Porque eu posso ir na sua igreja fazer um grande espetáculo e enganar a muitos, mas é no dia a dia que se percebe se alguém é realmente um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É claro que eu não faria isso, porque eu temo a Deus. Mas muitas pessoas, eles fazem um espetáculo, um show evangélico. Olha, eles são artistas de TV mesmo. Se colocasse aí numa rede de TV, eles fariam sucesso. São verdadeiros artistas. Mas quando você convive, quando você observa no seu dia a dia, você percebe que as suas obras são más. As suas obras estão em choque com a palavra de Deus. Vamos adiante, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Eles são muito bons nisso. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, da CPAD, John Bevere, diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Acautele-se, seja prudentes. Eles são eloquentes, eles fazem um show, eles iludem, mas na verdade são desprovidos do Espírito de Deus. O que tem neles é o espírito do erro. É isso que tem. É isso que está na vida destas pessoas. Mas o Espírito Santo te dará o discernimento. Seja você uma pessoa de leitura da Bíblia. Seja você um homem, uma mulher de oração, porque sendo de oração, de estudo da Bíblia, você vai perceber quando estiver diante de um pregador, de uma pregadora, se o que ele está trazendo é da palavra de Deus ou não. E se você é de oração, você terá a sensibilidade do Espírito Santo para discernir se aquilo vem de Deus ou não. Acontece que esses artistas gospel, acontece que esses artistas do púlpito, eles se dão muito bem no meio de pessoas que não estudam a Bíblia e não são de oração. Eles enganam, mas eles não enganam uma pessoa espiritual madura. Estude a Bíblia e você não cairá na mão dessa gente. Conclusão: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência,
sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual de Cristo, da Igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Meus amados, não vamos colocar tudo no mesmo pacote. Existem homens e mulheres de Deus que são estudiosos da Bíblia, que são homens e mulheres de oração. E você, quando estiver diante deles, você perceberá que Deus é na vida deles. Que Deus levante profetas para trazer a nós outros a verdade da palavra de Deus. Então, queridos, fica aqui para você refletir e tentar responder a essas perguntas. De acordo com a lição, defina o conceito de profeta no Antigo Testamento. O que foi o profetismo? Quais são os 5 ministérios mencionados em Efésios 4:11? Em que consistia o ofício de profeta no Novo Testamento? Cite 2 características do verdadeiro profeta. Ou seja, tente responder a estas perguntas para que a lição seja realmente proveitosa na tua vida. E eu te convido a estudar conosco a lição de número 8 da próxima semana, o Ministério de Evangelista. Obrigado por ficar até aqui conosco, foi um prazer ter você junto conosco. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like se gostou desse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos, em o nome do Senhor Jesus.